Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos à primeira aula de matemática, matemática 1 aí para vocês. E vamos começar, lembrando, né? Monitoria hoje à noite, certo? Pode colar lá, deve colar lá, beleza? Tirar qualquer dúvida, se você já estudou no começo do ano, se você já estudou ano passado, tem alguma dúvida, algum assunto, não precisa ser especificamente dessa frente, ou seja, não precisa ser especificamente de matemática 1, pode ser matemática 2, pode ser um assunto de matemática 1 que a gente ainda vai ver, ou em matemática. Pode trazer que a gente vê o que a gente faz, a gente tenta resolver, beleza? Apareçam lá e é isso aí. Qualquer dúvida sobre a aula também, pode colar lá, certo? Bom, primeira aula a gente vai ver conjuntos. A gente não vai ficar muito tempo nesse assunto, tá? Ele é mais ou menos introdutório, mas ele tem uma partezinha que complica um pouquinho. Mas não é muito frequente nos vestibulares, por exemplo. Porém, é muito importante esse conceito estar fresquinho para a gente entrar no próximo, que é funções, que esse sim é um dos mais importantes aí para nossa caminhada. Fechou? Então vamos lá. Conjuntos. Primeiro, basicão. Relembrando os conjuntos de números. Como assim? Os nossos conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? São tipo as classes dos nossos números. Os tipos, vamos dizer assim, né? A gente separa os tipos de números. Por que não? Não tem só um tipo de conjunto. Não tem só um tipo de número. A gente tem vários tipos, beleza? Primeiro são os naturais. Como assim naturais? Bom, o próprio nome já diz, né? São os números naturais. Ô, caramba, não é naturais, é números naturais, mas enfim, naturais. Depois eu corrijo com os próximos. O que é natural? Bom, o que é natural de número? Me fala aí. Bom, natural de número é, sei lá, você tem uma coisa e você quer saber quantas delas você tem. Sei lá, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, eu tenho quatro, eu não tenho nenhuma, eu tenho cinco, eu tenho seis. Eu cortei uma pizza, tem 8 pedaços. 8, tá? Então, o natural é isso. É os números que a gente usa para contar. Então, os números naturais são definidos dessa forma. Aí a gente coloca um N meio estilizado, assim, ó. N é igual. Aí já vem um monte de coisa aqui, ó. O conjunto dos naturais é abre colchetes ou chave? Não lembro. E conta. Eu tenho 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Você já pegou a ideia, né? Os números que a gente usa para contar. Todos eles. Beleza? Próximo conjunto. Os números inteiros. Os números inteiros é tipo números inteiros, é tipos naturais. Mas são os inteiros, né? Os números inteiros a gente representa com um Z, também estilizado assim, ó. E aí, de novo, o conjunto dos inteiros é. Olha, eu tenho o papel quadriculado tá torto, olha, meu Deus, mas tudo bem. Vamos lá. Os números inteiros lembra lá do quando faz frio. Sabe quando faz frio? A gente começa a contar quando faz muito frio. Tipo lá no sul. Lá no sul que faz frio. A gente tem os números negativos, não tem? Faz -1 grau, -2, -3, -4. Então são todos esses números junto com os naturais, beleza? Então vem desde todos os negativos, então ó, infinito para lá, e aí vem, depois vocês vão entender esse pra lá que eu tô dizendo. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Só passando por cima, por quê? Porque eu sei que você sabe isso aqui, tá? Você sabe, você só não sabe dar o nome. Mas, talvez, né? Você não sabe dar o nome. Mas você sabe os números, você conhece isso aqui já. Beleza? Você já usa eles. Próximo número são os números racionais. Aí esses daqui já são diferenciados. Os racionais você fala, pô, a gente vai usar um R, não é? Não, a gente vai usar um Q. Por que é um Q? Estilizado também, ó, tem esse, viu? Por que é um Q? Porque vem de um quociente, vem de uma divisão isso daqui, ó. É um N sobre D. Olha a complicação, já começou. É um N sobre D, sendo que o N pertence aos inteiros. Olha o tanto de coisa diferente que já tem aqui. E o D pertence aos inteiros com estrelinha. O que está escrito aqui? Aqui está escrito o seguinte, ó.
Os números racionais são os números que eu consigo colocar em uma fração, ó, eu consigo fazer uma divisão, sendo que eu uso dois inteiros. O n pertence, ó, esse pertence é um elemento que pertence ao conjunto, a gente usa esse pertence aqui, certo? E o d pertence ao z estrelinha. O que é estrelinha? Estrelinha é quando você tira os... Ou tira os não, tira o zero. Então você coloca a estrelinha para tirar o zero, tá? Então o d, ele é tudo isso aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1000, menos 1 milhão, 1, 2, 3, 1 milhão, 1 bilhão, qualquer coisa sem o zero. O zero não conta. O d pode ser qualquer coisa. O n pode ser qualquer um daqui, certo? Que tipo de número é esse aqui? Bom, é o número, por exemplo, os números que a gente consegue escrever em fração. Por exemplo, meio. O que é meio? 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? É 0,5. Metade, certo? Tá vendo, né? A gente consegue fazer uma fração e aí vira um númerozinho, ok? Outro número que a gente consegue escrever em fração. Os próprios inteiros naturais, por exemplo, 2 sobre 1. Isso aqui dá 2. Ou seja, o 2 eu consigo escrever em fração. É só o d ser 1 e o n ser 2. Ok? Não se prendam, tá? Esses n, d. Não. Consigo escrever em fração é um número racional. Usando números inteiros, claro. Outro número. Menos 5 sobre 2, por exemplo. Isso aqui, ó, é menos 2,5. Outro, mais um, por exemplo, ó, 1/3. 1/3, se você colocar na calculadora aí, ó, é 0,33333 e não tem fim, é 0,3333333. Mas eu consigo escrever em fração. Então, números racionais não é só um número que acaba. Como assim, ó, eu escrevo ele e ele acaba. Não, isso aqui não acaba, é 0,3333333. Ok? Mas eu consigo escrever numa fração de números inteiros. Então, isso aqui é um número racional. Certo? Próximo, bom, a gente tem os racionais, então a gente vai ter o contrário dele, né? Que são os números irracionais. Os números irracionais a gente não consegue escrever em fração. Que tipo de número é um número irracional? Números irracionais. Os números que a gente não consegue escrever em fração. E aí, ó, é a primeira vez, a primeira não, o n já era, né? Que a gente escreve com a letra inicial aqui, ó, o i. O conjunto irracional é um número x, sendo que não existe, ó, esse e ao contrário, cortado, significa que não existe. Um a, que é dos inteiros, não existe, e nem existe também um b, que é dos inteiros sem o zero, em que o x é possível de escrever a sobre b. O que está escrito aqui? Está escrito que não existe nenhum A e nenhum B que eu consigo fazer uma fração e dar o meu número X. Ou seja, esse A, B nada mais é do que o nosso ND aqui em cima, né? Então, ó, não existe uma fração possível para eu escrever meu X. Professor, não consigo pensar num número assim. Bom, realmente é difícil de pensar num número assim. Mas tem um número, por exemplo, raiz de 4. Quanto que é raiz de 4? Raiz de 4 está escrito aqui, na verdade, né? Raiz de 4. O que é raiz? Dois números multiplicados dá esse número de dentro. Dois números não, um número que multiplicado ele vezes ele dá o número de dentro. Qual que é? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. É isso que a raiz faz. Então, ó, e se eu quiser raiz de 2? Exemplo, raiz de 2. Tem um número vezes ele mesmo que dá 2? Tem. Qual que é? É um número aí, mano. É o 1,41. Acho que é um. Vixe, agora eu não sei. E aí, velho, coloca na calculadora aí, raiz de 2. Você vai ver que é 141. É um monte de número que vem aleatoriamente, ok? Que a gente não sabe o fim, porque não tem fim. É isso que é um irracional. E a gente não consegue mostrar ele como fração, ok? De número inteiro. Mas, professor, eu posso escrever raiz de 2 sobre 1, é uma fração. É verdade, você pode. Só que o raiz de 2 não é um número inteiro, ok? Isso aqui é 1,4, certo? É um número que ele não vai ter fim. Outro número também, qualquer raiz, né, que não dê certo, raiz de 3. 1,73, eu acho. E aí, tananana, ok? Outro número é o π. Esse aqui é o brabo, é o mais importante. O que é o π? Lembrando, π
é uma razão, olha lá, aí você vai confundir a cabeça. É uma razão quando você pega uma circunferência, o seu diâmetro, lembrando que o diâmetro é aquilo lá que passa pelo raio, ok? Passa pelo raio, não passa pelo centro. E aí você tem o comprimento, ou seja, eu pego uma régua não, uma fita, e passo em volta da minha circunferência. Depois eu pego uma fita e meço o diâmetro dela, que esse aqui é o meu diâmetro. Quando eu faço C sobre D, dá o π. Aí você fala, meu professor, você acabou de falar que não dá para escrever como fração. É verdade, não dá para escrever como fração. Isso aqui não é uma fração, isso aqui é uma razão. Porque nem o C e nem o D, bom, talvez na verdade, né? Talvez um deles seja inteiro, mas o outro não vai ser. Então não é uma razão de inteiros, não é uma fração de inteiros. É apenas uma razão, ok? C dividido por D. Sempre dá o mesmo número, que dá π. Se você colocar na calculadora também, você vai ver aí π é igual a 3,14, tá? E não acaba, certo? O último conjunto numérico aí, que engloba todos esses daqui, nossa, são os números reais. Números reais. Os números reais engloba todo mundo, tá? E ele é representado assim, ó, por uma retinha. Por uma retinha não, por um R. Estilizado também. Ok? Um jeito da gente conseguir ver o número real é usando uma reta real. Ó, essa saiu reta, pai. Aí sim, hein? Ó, uma reta real, aqui, ó, o zero, tá? E aí a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí, cara, aqui na reta real tem todos os números. Por quê? Porque uma reta é uma coisa contínua, ok? Tem infinitos pontos. Então, para cada número, eu consigo assimilar um ponto dessa reta. Por exemplo, π aqui, ó, 3,14. Eu sei que ele está entre 3, ó, aqui, ó, 1, 2, 3. Ele está entre 3 e 4, né? Então, o π ele pode estar mais ou menos aqui assim, ó. Π, a gente consegue representar. A raiz aqui, ó, raiz de 2 dá 1,41. Então ela tá mais ou menos aqui, ó, quase no meio aqui, ó. Raiz de 2. Raiz de 3, 1,7. Ela tá mais ou menos aqui assim, ó, pode ser? Raiz de 3. Ok? E para lá a gente tem os negativos, então a gente pode ter todos os outros negativos. Se a gente vir para cá, ó, entre o menos 3 e o menos 4, a gente tem quem, ó? 1, 2, 3, menos 4. Entre o menos 3 e o menos 4, a gente tem, por exemplo, o menos π. Menos π. Ok? Então é isso que eu quis dizer, onde aqui, ó, quando eu disse para lá. Ok? Beleza. Uma coisa agora totalmente diferente disso, mas que ainda tem a ver com conjuntos. É a teoria dos conjuntos, tá? Que é a parte, na verdade, mais importante da aula. Teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, ela vai fazer contas e operações com conjuntos quaisquer que a gente tem. A gente vai representar os conjuntos que a gente quer com o diagrama de Venn. Diagrama de Venn é uma maneira gráfica que a gente tem de representar os nossos, aqui é NN, viu? NN, navio. Representar os conjuntos. Por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, com o diagrama de Venn, a gente tem um lugar, que depois a gente vai dar nome, que chama universo. E aí, dentro do universo, a gente tem o conjunto A e o conjunto B, ó. O conjunto A e o conjunto B. Podia ter feito de outra cor, né? Mas tudo bem. Conjunto B. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. E aí, por exemplo, no A, a gente tem, por exemplo, 6, 3, 1, 2, 4. 5, 7, 8. Só número diferenciado, né? Ninguém nunca pensou nesses daí. E aí, com o diagrama de Venn, com os conjuntos, ó, a gente tem o conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 6. Conjunto B formado por 3, 5, 6, 7, 8. Ok? E aí a gente tem as operações que a gente pode fazer com esses conjuntos. Operações.
Operações que a gente consegue fazer com esse conjunto. A gente consegue fazer uma união entre eles. Vou colocar uma outra corzinha aqui, ó. Uma união. O que é a união entre conjuntos? A gente escreve assim, ó. A união com B. Certo? A unido com B. Qual que é a união? A união é eu pegar geral. É eu pegar todo mundo. Ok? E aqui, ó, com o diagrama fica mais ou menos assim, ó. Eu tenho esse conjunto, eu tenho esse daqui, ó. E aí eu vou pegar todo mundo, ou seja, todo mundo que aparecer nos dois conjuntos, né? Eu vou pegar. E aí fica, então, aqui nesse caso, ó, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7, todos esses números. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa aqui é a união dos nossos conjuntos. Beleza? Lembrando, né, ó, a nomenclatura certinha, ó, os elementos separados por vírgula e o conjunto separados com chave ou colchete. Chave, vou de chave, vou apostar na chave. Outra operação que a gente tem é a diferença. Diferença, que é um nome bonito de falar subtração, tá? Ou conta de menos, que a gente representa assim mesmo, 1 menos B. 1 menos B vai ser quem? Vai ser todo mundo que está no A que não está no B. Não pode estar no B. Ó, quem que está no B aqui, ó? 6, 3, 8, 5, 7. Então eu vou pegar quem está só no A. Quem está só no A é essa galera aqui, ó. Ok? Eu tiro esse meio, que já tem já eu falo o nome. Então aqui fica 1, 2, 4. Essa aqui é a diferença. Outra diferença aqui, né, no caso, é B menos A. Que aí eu pego só quem tá no B, né? Então eu tiro o meinho de novo e o A. E aí fica só essa galera aqui. Então, 5, 7, 8. Outra operação é a interseção, que é esse meinho aí que eu falei. Interseção a gente fala, mostra como se fosse a união, só que aí ao invés de estar um U, tá de ponta cabeça. Isso aqui é a interseção. É o meinho. O meinho tá aí, ó. Tem dois conjuntos, aí eu pego o meu meio. É essa parte aqui, ó. Certo? Então aqui no caso 6, 3. Ok? Outra operação aqui, ó, a gente tem o complementar. Complementar. Para o complementar, a gente precisa de um conceito. Qual que é o conceito? Tem alguns conjuntos que são especiais. Conjuntos especiais. Aqui, ó. Conjuntos, vou colocar aqui que acho que dá. Conjuntos especiais. A gente vai ter o conjunto unitário. Conjuntário não, vamos começar pelo vazio, né? Que faz mais sentido. Conjunto vazio, ó. O que é o conjunto vazio? É o conjunto sem elemento nenhum, que a gente representa dessa forma aqui, ó. A vazio. Isso aqui diz que o conjunto A é vazio. Ou A não é vazio. Não é cheio. Na verdade, é vazio assim. Ok? Um jeito de ter um conjunto vazio, a gente pode falar assim, ó. O A, ele é um X, é todo elemento X, sendo um X dos naturais, né? Sendo que o X é menor que zero. Existe natural que é menor que zero? Não, né? O menor natural possível é o zero. Depois dele vem o menos 1, só que o menos 1 é inteiro, então não existe. Então o A aqui, ó, ele é vazio. Ok? Outro conjunto é um conjunto unitário. O conjunto unitário é o conjunto com um cara só. Ok? Conjunto unitário. A gente só não tem uma nomenclatura para ele assim, mas é B, por exemplo. Vamos colocar aqui 2. Como poderia ser escrito isso aqui? A gente poderia dizer que o B é, por exemplo, um x pertencente aos inteiros, sendo que o 1 é menor que esse tal x e o x é menor que um 3. E aí pronto, só existe um possível nos inteiros, que é o 2, certo? E aí isso seria um conjunto unitário. Outro conjunto é o conjunto universo, que é isso que a gente vai precisar ali, conjunto universo. O conjunto universo nada mais é do que o universo de todos os elementos. Então são todos os elementos. É o conjunto com todos os elementos. Com todos os elementos da onde? Do universo.
basicamente. Do universo que eu estou lidando, né? Se eu estiver nos universos dos naturais, o universo é meus naturais, certo? E aí o complementar é quem? Complementar, a gente vai fazer uma nomenclatura dessa forma aqui, ó. A complementar, por exemplo. A complementar. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que o universo menos o A. Ou seja, se eu tiver aqui no meu diagraminha de Venn, ó, vai ficar dessa forma. Eu tenho o meu universo, vou chamar até de U aqui, ó, U de universo. E aí eu tenho o meu conjuntinho azul de novo. Meu conjunto... Por que eu fiz assim, né? Eu podia ter feito bonitinho. Porque eu tenho conjunto A. Por quê? Porque quem vai ser meu complementar? Meu complementar é todo mundo que não está no A. Todo mundo fora do A é o meu complementar. Essa galera toda aqui, ó. Certo? Ou seja, o universo tirando o A. Ok? E aí tem um negócio aqui que é interessantinho, né? O que acontece se eu pegar o A complementar do... Não, o complementar do A complementar. O que acontece? Bom, A complementar é o universo menos o A. Ok? Quando a gente tem um complementar, a gente tem um universo, então, menos o que está aqui. Então, ó, vamos chamar isso aqui, ó, de alguma coisa. Isso aqui, ó, é o nosso estrela. Eu tenho, então, aqui, ó, vou chamar o A complementar de estrela. Então, eu tenho estrela complementar. Ok? Então, eu pego complementar menos a estrela. Só que quem que é a estrela? A estrela é o A complementar. O A complementar é essa galera aqui, ó. Ok? É todo mundo que está fora. Se eu pegar o universo e tirar quem está fora, sobra quem? Sobra quem está dentro, tá? Então o complementar do complementar acaba voltando e vai ser nada mais nada menos do que o próprio A. Certo? Outro jeito de ver também ó, é que o A complementar é U menos A. Então eu tenho U menos A complementar. O complementar disso daqui ó, vai ser universo menos U menos A. Ó, complementar disso, U menos A. Isso aqui, ó, isso é isso. E aí vai ficar o quê? Universo menos universo dá universo. Dá zero, né? Fica U menos U. E aí, ó, tem o menos, menos. Ou seja, eu estou tirando o tirar. Então, eu estou somando. E aí, isso aqui vai dar o A. Certo? Isso aqui é só uma pequena curiosidadezinha. Ok? Extrapolamos o tempo aí, 22 minutos. Mas sem problema, tá? A gente precisava terminar isso daqui. Acho que a gente parte para alguns exercícios que eu mando para vocês sobre teoria dos conjuntos. E aí a gente resolve um ou dois, talvez, na monitoria. E aí depois a gente vê, eu acho que eu mando mais, e aí vocês resolvem. E aí qualquer dúvida vocês podem me chamar a qualquer momento, que semana que vem a gente já entra em outro assunto, beleza? E que esse aqui é bem basicão, só uma introdução, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, sejam muito bem-vindos. E é isso aí, até a monitoria. Valeu, falou, tchau!